Olá, eu sou Isabela Minatel, psicopedagoga, escritora, e hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão da inteligência emocional às crianças, a educação emocional. A gente fala muito sobre isso, mas às vezes a gente não entende muito bem como que a gente pode fazer isso, até porque a maioria de nós não teve muito isso na vida. A nossa sociedade acaba não falando muito sobre isso, não dando muita ênfase a isso, e a educação emocional ela pode ser determinante para o sucesso das pessoas. Na verdade, isso faz muita falta para as pessoas, né? Vamos lá, vou contar um caso simples que aconteceu bem recente na vida minha e do meu filho de 5 anos e que eu acho que exemplifica um pouquinho de como é que a gente pode trabalhar essas questões de inteligência emocional. Inteligência emocional tem a ver com reconhecer as emoções, né? Saber o que essas emoções provocam e ter o autocontrole, saber lidar com elas para conseguir ter os melhores resultados, né? Então, a gente pode começar isso bem cedo e quanto antes melhor, né? Na verdade, para a pessoa ter mais chance de sucesso, mais chance de resultados positivos na vida. Fui buscar meu filho na escola e na saída da escola ele já falou de cara, eu quero pipoca. Desde que uma senhora resolveu vender pipoca lá na frente da escola, é isso. Eu saio da escola, eu quero pipoca, eu quero pipoca, eu quero pipoca. Então a pipoca estava controlando a situação, né? E nada que esteja controlando a nossa vida, nada de que nós estejamos reféns é interessante. Qualquer coisa que esteja nos controlando está impondo pra gente um limite, uma limitação. Ou seja, não é a gente que está no controle. Então eu achei que não deveria continuar, que não dava para ser todos os dias comprar pipoca. E eu disse, meu filho, a gente tem pipoca em casa, vamos para casa que a gente faz, né? Não precisamos comprar se a gente tem como fazer em casa. E ele disse, não, eu quero pipoca agora. Eu falei, mas é agora, chegar em casa e fazer. Até porque a gente mora a 3 minutos da escola. E ele disse, não, mas eu quero pipoca agora mesmo. Eu falei, é agora mesmo. Enfim, a gente já foi indo pro carro, né? Já percebeu que não ia rolar. E ficou muito bravo e começou a chorar. E eu não converso com gente brava, no sentido de que não adianta responder ou querer provocar reflexão nas pessoas quando elas estão enraivecidas, né? E eu aprendi isso a duras penas. Eu também sou de temperamento forte, também fico muito brava e sei que a gente não raciocina quando tá bravo, né? Direito. E aí eu deixei então ele esbravejar e ele começou a procurar formas de me atingir, né? Pra mudar aquela situação. E ele disse: eu não gosto mais de pipoca. E eu fiquei quietinha. E ele disse: a próxima vez que você me chamar pra ver filme com pipoca, eu vou dizer Eca! E eu fiquei quietinha. E ele, no auge dos seus 5 anos, procurando uma forma de conseguir a pipoca que ele queria e de atingir a mãe, que tinha ali colocado uma situação diferente da que ele almejava, disse: eu não gosto da mamãe. E eu fiquei triste. A gente não gosta de ouvir isso, a gente fica triste, né? E aí, ele continuou esbravejando e eu continuei quieta e ele viu que isso não era o que trazia o resultado para ele. E ok. Quando chegamos em casa, né, ele foi se acalmando, subimos as escadas, moramos no 3º andar, sem elevador, como diz a música, para elevar a dor, da Ana Carolina. Foi, enfim, se acalmando, chegou em casa aqui em cima e disse: eu quero uma pipoca com bastante sal. Eu disse: ah, você quer que eu faça pipoca pra você? Ele disse: quero. Eu falei: então eu acho que a gente precisa conversar. Primeiro que você tem que pedir bonitinho, né? Como é que pede bonitinho? E aí ele falou: eu quero pipoca, por favor, mamãe. Eu disse: ótimo. Eu falei: e também tem algumas coisas que a gente precisa conversar. Você disse uma coisa para a mamãe que deixou a mamãe muito triste. E aqui vale um grande primeiro aprendizado. Quando a gente usa o ficar triste indiscriminadamente, tem gente que toda hora diz pra criança: você me deixou muito triste, mamãe ficou muito triste, mamãe tá triste com você, papai tá triste, a tia tá triste. A criança não percebe o valor disso, porque toda hora essa pessoa fica triste, não adianta o que eu faça, ela vai sempre ficar triste, né? Mas quando a gente nunca diz que ficou triste, como é o meu caso, apenas quando ficou triste de verdade, aí tem um valor enorme. E quando eu disse: eu fiquei muito triste, meu filho, porque você disse que não gosta da mamãe. Gente, ele explodiu num choro sentido de quem percebeu a caca que fez, a caca que disse, num momento de raiva. Quantas vezes isso nos acontece?
E ele explodiu num choro sentido e eu abracei forte e falei, por que você tá chorando? Ele falou, porque eu disse aquilo. E eu disse, você tá arrependido? Ele disse, estou. Eu falei, quando a gente diz uma coisa na hora da raiva e se arrepende, o jeito de consertar é pedir desculpas. Você quer me pedir desculpas? Ele disse, não estou com vontade. Eu falei, pode ser um abraço apertado. Ele deu um abraço forte, coração com coração, mostrando que realmente tinha se arrependido do que fez. E eu falei, vambora, lá na cozinha tem uma pipoquinha esperando a gente para estourar. Fomos e ficou tudo bem, e eu disse para ele, meu amor, quando a gente fica com raiva, a gente pode falar coisas que não é verdade o que a gente sente, só tá sentindo naquela hora, quando a raiva passa a gente se arrepende. Então a gente tem duas saídas, dizer e depois pedir desculpas, né, dar um abraço apertado e retomar, e lidar com as consequências do que disse. Às vezes não é suficiente as desculpas, às vezes não consegue retomar. Ou a gente mesmo com raiva se segura, porque sabe que se falar com raiva pode se arrepender. Ok, meu amor? Ok, mamãe. Bora lá, estourar pipoca, comer pipoca, ficar feliz e viver a vida. O que menos importa nessa história é a pipoca. Ela só foi um grande pretexto para a gente trabalhar a inteligência emocional, o autocontrole, a ação e as consequências dessa ação, o choro e o consolo, e a relação de vínculo entre mãe e filho. E a dica aquela que eu dei, que eu quero reforçar agora no final, não diga para o seu filho que ficou triste com ele, só se você realmente tiver motivo para ter ficado triste. Porque aí tem peso, aí tem valor, aí tem serventia. Quando você não ficou triste, na verdade você ficou com raiva, na verdade você achou inadequada a situação, o comportamento. Quando for outra coisa, não diga que ficou triste. Converse de outras maneiras, use outros recursos. Não desperdice o sentimento da tristeza, não banalize o sentimento da tristeza. Use quando você realmente ficar triste, com todo o poder que ele tem, para que a criança possa perceber que realmente aquela ação provoca tristeza. E que isso realmente possa ter o sentido e o peso que precisa ter no momento adequado. Espero que seja útil. Um beijo grande, aproveite. Se você ainda não tem o seu Criança Sem Limites, vou pegar para te mostrar. Tá aqui, ó. Peça já. Criança Sem Limites. Aproveite, faça uma boa leitura. Quem tá aqui na Grande Vitória, dia 2 de setembro, nós temos um evento de lançamento do livro lá em Vila Velha, na Quitandinha do Parque. Se você é daqui, das proximidades, vai lá prestigiar a gente, bater um papo sobre Criança Sem Limites. De repente você leva um livro. Se quiser, eu vou ter o maior prazer em deixar uma dedicatória para você. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima.